Eu sou Ana Luísa Santos, sou aluna do 7º semestre do curso de jornalismo da UNB e realizei a pesquisa intitulada Observatório da Radiodifusão Pública, a imagem da radiodifusão pública nas matérias do jornal espanhol El País, sob a orientação do professor Dr. Carlos Eduardo Este. A radiodifusão pública na Europa, ela tem papel fundamental na sociedade, porque ela preza pelos pilares de acesso à informação, a diversidade e também estimula o debate público por parte dos cidadãos. Atualmente, os países europeus, eles contam tanto com uma radiodifusão pública quanto comercial. Só que até meados de 1980, a radiodifusão ela era um monopólio público protegido por lei. Na Espanha, ao contrário do que acontece no cenário brasileiro, a mídia pública ela se mostra uma instituição consolidada e de fundamental importância para a sociedade democrática espanhola. A metodologia adotada na pesquisa foi a análise de conteúdo, mais especificamente a análise temática, porque ela permite o estudo de significados em variados discursos. Foram recolhidas do jornal El País, do acervo digital do jornal, 2.402 matérias que tratavam sobre o tema mídia pública entre os anos de 2005 e 2020. Foi feita a leitura desse material e o corte aleatório para que se chegasse a um quantitativo que pudesse ser analisado durante o período estipulado para a pesquisa. Dessa forma, o corpus da pesquisa foi composto por 236 matérias que resultaram em 942 unidades de sentido distribuídas em 5 grandes grupos e 22 subcategorias. Após a análise dos dados obtidos, como foi dito anteriormente, foram encontradas 5 categorias principais. São elas questões políticas, gestão da mídia pública, assuntos econômicos, questões jurídicas e conteúdo produzido e veiculado. 4 dessas 5 categorias principais ainda possuem subcategorias que especificam ainda mais o conteúdo abordado. 69% das unidades encontradas correspondem à categoria política, que tratam de temas como protestos, tanto por parte da sociedade civil quanto dos políticos, sobre a independência e sobrevivência das entidades públicas, conflitos políticos partidários em relação à gestão da mídia pública, reivindicações sindicais, episódios de corrupção envolvendo os entes públicos e também a legislação da mídia pública e há mudanças nessas leis. Após a análise dos dados, foi possível concluir que, apesar do tom crítico às formas de financiamento e funcionamento das entidades públicas de comunicação, as matérias elas apoiam a existência da radiodifusão pública. Por exemplo, na questão de temas relacionados à privatização das entidades públicas. As matérias, quando tocavam nesse assunto, elas eram totalmente contra. Em nenhuma das matérias foi encontrado algo a favor da privatização desses entes públicos. Outra situação, por exemplo, é a questão do encerramento da transmissão da RTVV, que é a Rádio e Televisão Valenciana, que as matérias eram claramente contra o seu fechamento. Então, o que se pôde concluir é que as matérias elas defendem a radiodifusão pública espanhola, desde que a sua independência seja respeitada tanto pelo governo quanto pelas empresas privadas. Obrigada!